Você já cansou de ouvir falar por aí que a Bíblia condena a homossexualidade, não é mesmo? Bem, mas será que a Bíblia falava realmente sobre o amor entre duas pessoas? O que será que os hebreus queriam evitar com Levítico 18:22, por exemplo? Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para descobrir que o buraco é bem mais embaixo. Bem, o livro de Levítico é um dos livros mais antigos da Bíblia. Ele faz parte da Torá e reúne as leis que foram dadas aos hebreus. E uma das mais polêmicas leis seria aquela que fala em Levítico 18:22, que é: com homem não se deita com outro homem como se fosse mulher, abominação é. Essa frase é utilizada muito hoje em dia para atacar pessoas LGBTs. Mas e se eu te dissesse que não é sobre amor, união, sobre dois homens? Bem, para entender tudo isso, nós precisamos voltar no tempo e entender que o povo hebreu estava cercado de culturas dos povos vizinhos, como os egípcios, os gregos, os mesopotâmicos. O povo que morava em Canaã também tinha várias práticas ali totalmente voltadas para o ritual, para a magia, para culto a outros deuses. Bem, eu estou até com uma cola aqui na frente, que é o meu computador, e eu vou ler um pouquinho sobre os costumes desses povos vizinhos que tinham, dos hebreus, e que conta quais eram as suas práticas sexuais, ritualísticas, enfim, vamos lá. Bom, no Egito, alguns registros sugerem relações homoafetivas discretas, mas sem uso ritualístico. Bom, no Egito Antigo havia evidências, porém eram raras e ambíguas. E um dos casos mais famosos seriam de Nyan-Kikmun e Khnum-Hotep, do Império Antigo, cerca de 2.400 anos antes de Cristo. Eles foram enterrados juntos, em poses típicas de casais, com os narizes tocando, sinal de intimidade. No entanto, não é possível afirmar se eles eram grandes amigos, ou se eles eram parentes muito próximos, ou se só havia um grande amor entre eles, entre amizade ou algum grau parentesco. Muitos egiptólogos, inclusive, debatem sobre isso. O Egito, naquela época, não via a prática homossexual como ritualística, e não há evidências oficiais se realmente existia prostituição sagrada no Egito, como existia em outros povos, como por exemplo na Grécia, mas o mesmo em geral era tratado como uma forma natural dentro do Egito. Inclusive em mitos, como Deus Set tentando penetrar Horus como forma de dominação, é um dos casos de figuras egípcias que podemos ver evidências ali de homossexualidade ou casos curiosos, casos a serem debatidos sobre homossexualidade ou alguma evidência sobre homossexualidade no Egito. As práticas, em resumo, no Egito, elas não eram generalizadas, porém eram comuns, mas não eram ritualizadas também, como em outras culturas. Eram mais discretas e poderia ter um contexto ali de dominação ou poder. Agora sobre a Mesopotâmia. Havia mais evidências de homossexualidade na terra da Mesopotâmia? Sim, inclusive mais que no Egito. Há leis como no Código de Assur, que mencionam punições para certos atos sexuais entre homens. Em muitos mitos sumérios, deuses masculinos têm relações com outros deuses ou homens. Registros indicam prostituição sagrada nos templos, inclusive com homens afeminados, Assinu, Kurgahu, servindo a deusa Ishtar e Inanna. Inclusive na Mesopotâmia tinha sim essa coisa de sexo ligado a culto religioso, a ritual. Existiam muitos homens afeminados, inclusive, que faziam danças, entre outras coisas, para os deuses que eles acreditavam naquela região. Quanto aos cananeus, também existiam relações homoeróticas. Segundo fontes hebraicas e arqueológicas, os cananeus praticavam cultos a deuses como Baal e Astarote, que envolviam prostituição cultural tanto feminina quanto masculina. A Bíblia condena diretamente isso em Deuteronômio 23, 17 ao 18, dizendo que homens não deviam se prostituir nos templos, e essa prática era comum entre povos cananeus. As relações sexuais eram oferecidas como sacrifício aos deuses, incluindo orgias e práticas entre homens e mulheres sem nenhum vínculo com o afeto. Já nos povos gregos já existiam relações homoeróticas, inclusive institucionalizadas. A prática da pederastia, relação entre homem adulto e jovem adolescente, era comum e até incentivada. Vários filósofos, como Platão e Sócrates, discutiam o amor entre homens como forma de educação e elevação espiritual. Também havia prostituição masculina, incluindo rapazes escravizados. Em muitos casos não era ritualístico, era cultural e educacional. Embora havia cultos que era oferecido a Dionísio, que era o deus dos prazeres, das bebidas, com festas e bacanais também.
Bom, e nesse vídeo eu abordei o tema sobre a homossexualidade e a Bíblia, principalmente naquela parte ali de Levítico. Bem, na parte de Levítico eu falei ali sobre os contextos culturais, né, dos vizinhos dos povos hebreus e os costumes ritualísticos que eles praticavam. No próximo vídeo eu vou falar sobre os textos bíblicos, o idioma que eles foram escritos, que é o hebraico no Primeiro Testamento, e o grego no Segundo Testamento, ali no livro de Deuteronômio também. Eu vou abordar sobre esses temas e fazer uma análise sobre isso. E me diga o que vocês acharam sobre esse vídeo, o que vocês pensam, se vocês pensam parecido também, qual a sua história sobre igreja em relação à homossexualidade, qual a experiência que tu teve sobre ouvir sobre esse assunto na igreja, ou se tu já sofreu algum tipo de repressão dentro da igreja por ser homossexual ou LGBT, enfim. Muito obrigado por assistir e até mais.